Olá galera, vamos falar sobre o Volkswagen Type 3. Por que o Type 3? Que tem a variante, tem o Zé do Caixão e tem o Volkswagen TL. Se for falar de cada um separado, vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V, que eles compartilham praticamente da mesma história. Então eu vou falar do Type 3, que vai envolver todos esses três carros. E se você quiser, depois que a gente aprofunde mais em um desses três carros, você deixa aqui nos comentários que a gente aprofunda. Se não eu achar que não tem interesse, e não vou fazer um vídeo separado apenas da variante, ou apenas do TL, ou apenas do Zé do Caixão. Aqui no caso a gente vai abraçar os três. Esse é o canal Metaneiro, eu sou Rodrigo Barbieri e bora pro vídeo. Em 1960, a Volkswagen precisava de um carro que fosse para o público, para cativar mais o público, já que popular mesmo eles só tinham o Fusca, que era o carro popular. A Kombi era outro segmento, que era um carro de carga ou um carro para mais passageiros. O Carmanguia, só que o Carmanguia era um carro para um público que tinha um pouco mais, uma condição financeira um pouco mais elevada. Eles precisavam de um carro que fosse tanto para o popular quanto para o público que queria ter um carro mais sofisticado, que abraçasse esse público. Então ela lança o Volkswagen Type 3. Esse Volkswagen Type 3, lá na Alemanha, ele começa a ser produzido a partir de 1961. Eles lançam um carro que parece o nosso Zé do Caixão aqui, o nosso Volkswagen 1600, que foi apelidado de Zé do Caixão. Lá na Alemanha, eles lançam o Volkswagen 1500 Limousine. Aqui no Brasil, quando eles lançaram o Zé do Caixão, eles não colocaram o nome Limousine, porque aqui no Brasil, quando você fala Limousine, lembra daquele carro grande, luxuoso, e o carro era pequeno. Esse Volkswagen 1500, ele lembra muito o nosso Zé do Caixão aqui, o nosso Volkswagen 1600, só que com motor 1500. Na época ele já saía, esse da Europa, com duas portas, em vez do nosso aqui de 4 portas, e também saiu com motor plano, ou seja, duas porta-malas. Lembra muito o porta-mala da TL, que tem um porta-mala em cima e embaixo o motor. Aqui o nosso, a tampa traseira já passou a ser a tampa do motor, que eles colocaram o motor em pé, igual o que era colocado já no Fusca, ou no caso na Brasília, qual você preferia aí comparar. Em 1962, lá na Alemanha, já é lançado o Volkswagen Variante, já com esse nome, Variante. A frente europeia, na minha opinião, ela é bem mais bonita que a frente brasileira. A frente brasileira foi exclusiva para o Brasil. E o painel também é um painel diferente, é a mesma base que foi construído o Zé do Caixão, a TL e a Variante aqui no Brasil. E a Variante lá também, ela começa a ser produzida com motor plano, igual ao Limousine, de 1500, dupla carburação 1500. Em 1966, eles lançam lá na Alemanha um outro carro com nome americano, Touring Luxo, ou simplesmente TL. É um carro parecido aqui com o nosso TL, né? Só que a traseira europeia, a frente europeia, interior europeu, só que tem a mesma carroceria, aquela carroceria fastback. Só que a TL, diferente da Variante e diferente da Limousine, a TL já sai de fábrica com motor plano de 1600. Dupla carburação, né? Solex 32, um motor parecido, para não falar igual, os que começou a ser usado aqui no Brasil. O motor boxer refrigerado a ar, o 1500, que era usado lá na Variante no Limousine, ele era de 1.493 centímetros cúbicos com 54 cavalos, ele rendia 54 cavalos. Na versão 1600, que passou a ser comercializada a partir de 1966, como o TL começou a ser fabricado a partir de 66, ele já saiu com essa motor em 1600. A Variante e a Limousine foi mudado para 1600. O motor 1600 ele tem 1.594 centímetros cúbicos, 65 cavalos, ou seja, foi uma grande mudança, né? A mudança foi muito bem-vinda, o motor mais forte, e ainda mais para a época que o combustível não era tão caro que nem hoje, qualquer mudança que desse mais potência era super bem-vinda. A linha Type 3 aqui no Brasil só foi ser lançada no ano de 1968, com a Variante e o TL com um motor plano de 1600 e o Zé do Caixão não.
O nosso Volkswagen 1600 ele tinha um motor de única carburação do modelo PIC 30, né, enquanto o outro tinha dupla carburação, São Solex 32. O Zé do Caixão, o Volkswagen 1600, chame do jeito que quiser, embora esse apelido acabou com ele aqui no Brasil. Esse apelido, Zé do Caixão, foi por causa das suas maçanetas. As suas maçanetas, elas pareciam umas alças de caixão. E na época tinha um personagem que fazia muito sucesso na televisão com esse nome, Zé do Caixão, que era interpretado pelo ator José Mojica Martins. Tinha esse seriado na televisão, aí saiu um carro meio que sem nome, né? Porque a Volkswagen produzia já aqui no Brasil o Fusca, já produzia a Kombi, passou a produzir também a Variante, passou a produzir também o TR e apareceu um carro sem nome, Volkswagen 1600. Aí o pessoal, já que não tem nome, a gente vai batizar com algum nome. Ah, parece na alça de caixão, tem o Zé do Caixão, Zé do Caixão, pronto. Deram um apelido pro carro. O motor a ar, no caso do motor plano, o motor normal, vamos chamar de motor em pé, o motor que é usado no Fusca e na Kombi, foi usado também na Brasília. O motor em pé, ele na parte de trás aqui tem o dínamo ou o alternador, mais para frente passou a ser alternador, naquela época era dínamo ainda, tem o dínamo. Atrás do dínamo tem uma ventoinha que fica naquela capa, na capa da ventoinha, que faz o ar passar pela capa da ventoinha e refrigerar os cilindros e sair por debaixo do motor. É assim no Fusca, em outro, ele passa também por uma coisa chamada capela, que é nada mais nada menos que um radiador de óleo, um resfriador de óleo, que ganhou o nome de capela porque ele lembra uma igreja. Se pegar ele aqui e olhar assim, parece uma igreja, aí dá nome de capela para ele. Então passava, a ventoinha rodava, jogava para o cilindro desse lado, jogava em cima da capela e depois para os cilindros do lado de cá, saía embaixo tinha umas latinhas assim também que para fazer o ar passar pelas aletas do motor, não passar direto para o chão. Ele puxava o ar pelas aquelas frestinhas embaixo do vidro do Fusca, tem uma gradezinha. Como a ventoinha estava rodando aqui, ela fazia o ar, ele puxava o ar por ali, ele fazia o ar entrar por ali, passar pela ventoinha e ser jogado para o chão do carro. Já no caso da Variante e do TR, motor plano, eles mudaram esse sistema. Eles botaram na frente do motor, de frente para a polia do virabrequim, uma ventoinha. Essa ventoinha era ligada numa mangueira, uma mangueira grossa mesmo, vamos chamar de mangueira aqui, porque é sanfonada, que era ligado na parte traseira do carro. E essa parte traseira tinha dois dutos aqui que pegavam o ar dos paralamas. No paralama tinha a grade, o ar entrava pelaquela grade do paralama, era sugado por essa ventoinha, passado por aqui e era empurrado pelo motor, que as latas do motor, no caso da capela, a capela passou a ser deitada e a lata do motor, que passava assim por cima, fazia o ar passar pela capela e em seguida virar e passar pelos cilindros, refrigerando os cilindros, sendo jogado também para a parte de baixo do carro. Esse sistema tirou a altura. E o que acontece? Se você colocasse um carburador de um único corpo, um carburador único, um PIC 30, ele ocuparia espaço, não adiantaria nada mudar a engenharia da capela, a engenharia das latas do motor, tudo isso não adiantaria nada, porque o motor continuaria sendo alto, porque a única carburação é mais alto. E o que eles fizeram? Eles tiraram a única carburação e botaram uma dupla. A dupla, como ela fica mais, embora o motor fica mais largo, fica mais baixo, o que dava para você colocar um porta-mala em cima. Então eles fizeram toda essa modificação só para criar um porta-mala em cima. E também, naquela época, os motores, vamos falar assim, em pé, eles eram com dínamo. E muitos carros naquela época eram produzidos com dínamo. E no caso do motor deitado, já era o sistema de alternador, já tinha um alternador. Ou seja, tinha aqui a correia, passava por um alternador, no alternador não tinha uma ventoinha atrás, que a ventoinha estava na parte da frente da polia, acoplado no virabrequim, aí puxava o ar por lado, passava pela ventilação e era jogado pela parte de baixo do carro, refrigerando o motor. Era assim que era feito o motor plano que era usado tanto na TR quanto na Variant.
Tem uns que jogam o ar para dentro, o chamado ar quente. Eles não jogam o ar que passa pelo motor para dentro. Ele tem duas mangueiras passam pelo escapamento, que tem umas muflas, que essas muflas elas têm um cabo de aço ligado nelas que pode abrir para esse ar passar pelo lado de dentro ou fechado. Aí o ar fechado ele só circula ali no motor e acabou. Com a mufla aberta, o ar passa pelaquela mangueira, passa pelas muflas e é jogado o ar quente para dentro da cabine. Só que esse sistema, lá na Europa, era um sistema até que bem-vindo, porque ninguém deixava um sistema desse ter algum problema. Já tinha algum problema, já mandava arrumar, porque lá é o frio é de lascar, o frio chega pesado, chega a menos 25, menos 26 graus, chega parecendo o freezer aí da sua geladeira em casa. E aqui no Brasil, ele ganhou o apelido, esse ar quente, de ar quente da morte. Por que ar quente da morte? Porque o escapamento aqui no Brasil enferruja, o escapamento enferrujado ele dá vazamento de gás, o ar passa pela mufla e joga esse óxido de carbono para dentro do carro. Por isso que ganhou o apelido de ar quente da morte. Ele jogava óxido de carbono para dentro do carro, você estava lá com os vidros fechados, respirando só óxido de carbono. Também a dupla carburação, em vez de uma única carburação, um pique 30, ele tem uma borboleta 30 milímetros e ele tem um venturi menor também. Já a dupla carburação, a borboleta passa a ser de 32 milímetros e o venturi do carburador também aumenta. Ou seja, muito mais ar entrando para dentro do motor, muito mais combustível, muito mais potência para o motor. Em 1970, a frente aqui do Type 3, Volkswagen, variante TL, muda. Eles eram de uma única lente e passa a ser com 4 lentes, duas de um lado e duas do outro. Eles também passam o símbolo Volkswagen, que antes o símbolo Volkswagen era na frente e passa para cima do capô. Eles fazem essa alteração para melhorar a luminosidade, já que os 4 faróis iluminavam bem melhor do que o 2 de uma lente. Mesmo porque as lâmpadas da época não eram umas lâmpadas de iodo. Hoje os carros usam lâmpadas de iodo que são bem mais fortes. Naquela época eles usavam lâmpadas incandescentes, mesmo as lâmpadas redondas, que não iluminavam bem. Tanto que no Fusca eles faziam uma alteração. Eles tiravam o farol olho de boi e colocavam um farol do tipo Celebin. O Celebin com a lâmpada de iodo ele ilumina menos, mas comparado com as lâmpadas incandescentes daquela época ele ilumina mais. Eles trocavam esses faróis do Fusca para iluminar mais. Na Kombi eles faziam a mesma coisa. Em 71 a lanterna traseira muda, porque ela era uma lanterna compridinha assim, chamada 3 cores, né? Que era âmbar, o pisca, aqui no meio a luz de freio mais a lanterna e na lateral de dentro uma lâmpada branca que era a lâmpada de ré, chamada de lâmpada 3 cores. A lanterna aumenta no Volkswagen TL, passa a ser uma lanterna quadrada. No Volkswagen variante passa a ser uma lanterna quadrada. E o Zé do Caixão não teve a lanterna quadrada. Por que não teve? Porque no ano de 1971 ele é tirado de linha. Ele para de ser fabricado. Não sei quem comprou uma variante 71 com a lanterna compridinha, lógico, porque o que eles tinham na fábrica já fabricado, eles continuaram vendendo. Então você pode ter comprado sim em 71 uma variante, uma TL sem ser com a lanterna quadrada, com a lanterna compridinha 3 cores. Por que o Zé do Caixão foi tirado de linha em 71, deixando a Volkswagen carente no carro 4 portas? O Zé do Caixão era mais vendido para frotistas. Quem era taxista comprava um Zé do Caixão. Quem não era taxista não comprava, não queria um Zé do Caixão. Por que não queria? Pelo apelido. Não quero comprar um carro que eu vou andar num caixão. Tá falando que eu tô morto, eu já posso ir pro caixão? Então o apelido minava as vendas do Volkswagen 1600. E esse Volkswagen 1600 foi tirado de linha justamente por causa disso, por causa do apelido que deram para ele, que minava as vendas dele. No caso, só taxistas que compravam, a sua maior parte era taxista que compravam, era bem pouca as vendas para quem não era taxista, então foi tirado de linha. Tanto que hoje se encontra um Volkswagen 1600, a maioria é da cor branca. Por quê? Porque era táxi lá nos anos 70, era branco com as laterais quadriculadas, né, em amarelo, os adesivos no caso, que depois que paravam de ser táxi eram tirados os adesivos e que passava a ser um carro normal. A maioria é branco por causa disso, porque era táxi e os taxistas preferiam o Zé do Caixão. Tanto depois que começou a ter outros Volkswagen, alguns ainda preferiam ter um Zé do Caixão como táxi.
Teve carros Zé do Caixão que foram vendidos, inclusive brancos, para pessoas que não eram taxistas, para pessoas que eram pais de família, mãe de família, foram vendidos, só que eram bem baixas as vendas para quem não era frotista. Então ele foi tirado, por causa do seu apelido carinhoso, Zé do Caixão, ele foi tirado de linha em 71. Em 72, a Volkswagen Variante e a Volkswagen TL ganham a famosa frente baixa. Elas mudam, aquela frente alta para de ser produzida, começa a ser produzida a frente baixa, 72. Algumas versões que sobraram na fábrica, novamente eu repito isso, foram vendidas em 72 com a frente alta, que na minha opinião a frente alta é mais bonita que a frente baixa. Na minha opinião, a frente europeia é a mais bonita de todas, mas isso é a minha opinião, a sua pode ser diferente, vamos respeitar a opinião alheia também. E ali, o conjunto óptico, que antes era um acabamento em ferro, em alumínio no caso, passa a ser de plástico e eles passam a ser uns faróis mais recuados, eles colocam os faróis na posição reta. O plástico, né? Você vê que eles têm um desnível ali no plástico que deixa os faróis retos, porque os faróis retos iluminam certos. E nesse ano, como o Zé do Caixão foi tirado de linha e a Volkswagen estava carente de um carro para esses frotistas que compravam o Zé do Caixão, eles passaram um modelo novo de TL, um modelo 4 portas de TL, passaram a produzir um modelo 4 portas de TL. A porta traseira do TL, em relação a ser teto baixo, eles tiveram que aumentar um pouquinho o TL para colocar as 4 portas por causa da abertura, e a porta traseira ela abriu um pouquinho mais que as portas do Zé do Caixão. Elas abriam um pouquinho mais porque como a TL era fastback, tinha aquela caída no teto, ia ficar meio difícil o acesso para o banco traseiro pelas portas traseiras. Então eles resolveram isso com uma porta que abria um pouquinho mais e já resolveu o problema. Muita gente, mesmo com o lançamento da TL 4 portas, muitos frotistas gostavam ainda de comprar o Zé do Caixão, às vezes o Zé do Caixão usado, ou continuar com o seu antigo Zé do Caixão, porque a manutenção de um Pique 30 era bem mais simples de ser feita e bem mais barata do que uma dupla 32. Muitos mecânicos da época tinham dificuldade em regular a dupla 32, porque eles tinham que estar sincronizados. Se um estivesse queimando mais que o outro, ou o carro tinha buracos, ou o carro falhava, ou o carro ficava consumindo mais combustível do que deveria. Então eles tinham que equalizar. Hoje existem os equalizadores que vendem, que você coloca, mas naquela época os mecânicos raiz, eles pegavam uma mangueira, colocavam na entrada de vácuo uma mangueira, colocavam no lado um pouquinho de combustível, um giclê de um lado da mangueira, um giclê de outro, encaixavam a mangueira na entrada de ar e aquele combustível que ficava, ele era puxado para onde estava mais. Eles tinham que ser da mesma medida, não podia ser um giclê de uma medida e outro de outro, senão ia dar diferença, e a água ficava ali na mangueira. O que acontecia? Quando a água estava puxando mais para um lado, ele sabia que esse carburador estava queimando mais, ou reduzia esse ou aumentava esse. Aí quando a água ficava no centro da mangueira, que era uma mangueira com... não podia ser uma mangueira reta, né? Tinha que ser uma mangueira que ficasse uma curva embaixo, assim. E eles regulavam a dupla carburação desse jeito. Mais para frente foi colocados manômetros para conseguir regular. Daí você via lá no manômetro o que estava queimando cada carburador, ele já regulava de uma maneira mais assertiva. Mas os primeiros ali, os mecânicos raiz mesmo, usavam mangueira com 2 giclês. Em 1974 é lançado o Passat. O Passat já com motor refrigerado a água, dianteiro, um interior mais moderno que o TL, o estofamento mais moderno que o TL, era um carro visivelmente mais moderno. Colocar um Passat, um TL, um de cada lado, você vai olhar o Passat e vai ver que o Passat é mais moderno. O que as pessoas passaram a não querer comprar o TL, começou a minar as vendas, começou a perder vendas o TL devido ao Passat. Eles fizeram até uma versão do TL, uma versão esportiva, que não era bem esportiva no caso, era um TL normal com uma faixa preta em cima do capô e uma faixa preta que corria nas laterais. Eles tentaram fazer essa versão para ver se ele engatava umas vendas, mas também já tinha o Passat TS, que tinha as faixas pretas nas laterais também, e o Passat era bem mais moderno, ou seja, o povo preferiu comprar o Passat do que o TL. Interior, alguma coisa, tem carros sobressaindo na fábrica, tanto que o Opala de 1980, o interior era o mesmo de 79.
Por quê? Porque tinha muito interior do 79, eles mudaram o carro todo, fizeram o carro quadrado e mandaram o interior do 79 já para desocupar a fábrica, e isso eles faziam normal. Então, ou seja, o carro, embora tenha sido parado sua fabricação em 75, TL, em 76 ele continuou vendendo, porque era o que ficou, o restante que sobrou ali na fábrica. A fábrica não quer perder dinheiro, ele não quer ficar com aqueles carros parados ali e deixar aquilo enferrujar, não, ele quer passar aquilo para frente, então manda para as lojas para vender. Em 1977, a Variante ganha a sua versão 2, Variante 2. A Variante 2 já tinha um painel mais moderno, tinha um painel que era parecido ali, a instrumentação com o Gol, que foi lançado em maio de 1980. Ela tinha um painel já mais acabado, né? Tinha suspensão dianteira McPherson, suspensão traseira independente, ou seja, era um carro mais moderno. E a lanterna traseira passou a ser parecida com a lanterna traseira da Brasília. Embora a Brasília era uma versão de um carro hatch, não era bem uma perua. A Variante sim era uma perua, ela era maior que a Brasília. Ele tinha mais espaço interno e devido a Brasília ser motor em pé e a Variante ser motor plano, ela tinha mais capacidade de carga na sua parte traseira. Além dela ser maior, que aumentava ainda mais a capacidade de carga do seu interior traseiro. Em 77, a Variante também ganha a opção de limpador traseiro. Em 77, ela também ganha a opção de ventilação forçada, que antes nos modelos anteriores não tinha ventilação forçada. Ela tem o opcional de ter umas janelas traseiras vasculantes que abriam na parte de trás também, e ficou assim aí em 1981. Em 1981 a Variante é tirada de vendas, porque ia ser lançada a Paraty em 1982, então ela é tirada de linha, a Variante, para dar espaço para Paraty. E você, o que acha? A Paraty devia continuar ali sendo chamada de Variante, a versão 3 da Variante, ou foi assertivo a mudança de nome, já que era outro carro totalmente diferente, já com motor dianteiro, um motor já parecido com o Passat? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você gostou desse vídeo. O que você faz quando você gosta de um vídeo? Você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. E eu te convido a você se inscrever aqui nesse canal, eu garanto que você não vai se arrepender. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, galera!